Domingo, dia 27 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta para conversarmos um pouco. Final de semana, nem sempre tem tanto assunto assim, e dessa vez não fosse ainda a questão da viagem dessa comitiva para o funeral do Papa, faltaria assunto, porque esse assunto rendeu e continua rendendo. Mas antes de entrarmos diretamente no que vamos conversar hoje, eu quero lembrar que mais um boletim médico foi emitido pela equipe que está tratando do nosso presidente Jair Bolsonaro, dizendo que clinicamente ele está bem. Felizmente, a questão hepática foi resolvida, os exames dele estão bons, exceto pelo fato de que o seu intestino ainda não trabalha naturalmente, ou seja, não consegue ainda fazer com que o intestino execute o papel necessário para qualquer organismo, né? E o nosso presidente ainda não está se alimentando normalmente, com comida, etc e tal, é por intravenosa, né? O que mostra que, por melhor que esteja os resultados clínicos, ele não está bem. Não está bem porque não existe previsão de alta. E no dia seguinte da cirurgia do nosso presidente, eu falei que as expectativas eram de uma média de 2 meses para que ele se recuperasse devido ao tamanho da cirurgia que foi. A informação foi passada por um parente que é médico, não foi opinião minha, né? Agora, nós estamos vendo que sim, aquela facada de setembro de 2018 continua fazendo sangrar até hoje o nosso presidente. E aí eu vejo que, por parte da mídia, que se vendeu completamente ao sistema, não sobrou uma única vírgula de humanismo. Não sobrou uma única vírgula de caridade, porque trata-se de uma pessoa que, por mais que exista aí pessoas que não gostem dele, ele foi um presidente da República, o cargo mais alto da nação. E foi porque foi eleito, foi escolhido pelo povo. Portanto, ele merece respeito como qualquer cidadão merece. Qualquer pessoa doente merece respeito e oração para que melhorem. E não é justo, não é correto vermos a imprensa negando a dificuldade do presidente, achando que ele está fazendo drama, que tudo isso aí é fake, porque não é. Ele está sofrendo, a família está sofrendo, a nossa primeiríssima dama Michele Bolsonaro fazendo jejum, ou seja, eles estão passando por uma situação muito dramática, e isto a nível familiar, sem contar a questão política, que claro, com o nosso presidente doente, com o nosso capitão fora do jogo temporariamente, a nossa direita, os conservadores estão sem uma liderança forte. E aí é onde a esquerda está aproveitando a ponto de tirarem proveito do funeral do Papa para chamarem a atenção. Então, eu vou entrar no assunto que eu sei que provoca divisão de pensamentos, mas o intuito não é discutir religião. Pelo amor de Deus, eu peço para que vocês entendam. Não é discutir religião, né? Porque cada um tem a sua fé, cada um crê ou não crê. Eu, por exemplo, sou católico, apostólico romano, minha esposa é evangélica. Nos damos muito bem, falamos sobre religião e nunca nos atacamos. Eu acho que pode ser assim com qualquer um. Então o intuito aqui não é discutir religião, é discutir a instituição igreja. E quando eu falo igreja, eu falo igreja de todas as religiões, não somente a católica, né? Porque
eu não quero propiciar debates religiosos. Por isso eu peço que evitem comentários aí abaixo do vídeo atacando a religião em si. A opinião todo mundo tem o direito de ter, mas separem as coisas, né? Se formos falar do Papa, eu confesso que a mim não agradou como eu gostaria que fosse. Eu ainda continuo preferindo 1000 vezes João Paulo II. Para outros, ele foi um bom Papa, o Papa Francisco. Tem gente que gostou. E é assim que funciona. Mas é visível como a imprensa brasileira e também mundial se esforça, torcem para transformar a imagem do Papa Francisco como o melhor Papa de todos os tempos. Desde que se tem notícias, a necessidade que a esquerda mundial, e principalmente a brasileira, tem em atrair a atenção dos católicos, em especial, né, já que o Papa representa a Igreja Católica, chega a ser comparada com a mesma tentativa em transformar aquele descondenado, que ocupa temporariamente o palácio, como o presidente do povo, aquele que se preocupa com os pobres e luta por eles. Né? É fácil perceber isso tudo. Não precisamos nem fazer força. O tal do César Trast, aquele blogueiro da Rede Bobo, disse ontem que o funeral do Papa foi um dia histórico, com um sepultamento fora do Vaticano com uma multidão impressionante. O tempo todo, etc e tal. Sim, realmente foi, pois foi a primeira vez que isso aconteceu, de um Papa ter feito o sepultamento fora do Vaticano. E claro que os cristãos e os não cristãos também aproveitam o momento. Aproveitaram e continuam aproveitando o momento. Uns para prestarem sim as homenagens e outros para aparecerem na televisão, saírem na foto. Esse é o grande X da questão. Porém, a verdade é que o Papa Francisco não atraiu mais pessoas, por exemplo, em sua visita no Brasil, que o Papa João Paulo II, que em 1980, no aterro do Flamengo lá no Rio de Janeiro, atraiu milhões de pessoas, principalmente jovens. A diferença é que o papado de João Paulo II foi para unir os povos de diferentes igrejas, um conciliador, voltado somente a tratar de religião. Enquanto o Papa Francisco fez um papado voltado mais para as pautas ideológicas, como aquecimento global, pautas climáticas, né, o direito de interromper uma gravidez, né, que é evidente agravou aí demais toda esta corja progressista espalhada pelo mundo. Ele praticou um papado muito mais político que religioso, ao meu modo de ver. E por isso ganhou muitos desafetos também. Mas tudo o que eu estou dizendo é que o Papa, ou melhor, o funeral do Papa, independentemente de popularidade ou não, foi um circo armado pelos globalistas, né, tentando angariar a simpatia que perderam há muito tempo. É fundamental para a esquerda mundial conquistar o cristianismo, conquistar o voto dos católicos. E se fosse um pastor conhecido, seria igual, iriam fazer a mesma coisa, para angariar votos, demonstrarem que são cristãos, que nunca atacaram religiões, mas se esquecem que sempre chamam o Brasil de um Estado laico. Nunca assumem que o Brasil é o país mais cristão do mundo. Pelo menos entre os católicos, claro. Isto fica nítido ao ver o inquilino do palácio ajoelhado, fingindo que estava rezando. E agora eles querem porque querem escolher um Papa progressista. Estão numa campanha ferrenha
Por isso a insistência da imprensa que o Papa Francisco foi o que mais ajudou os pobres, que mais ajudou crianças, que foi conciliador, que isso, que aquilo, e plá, e plá, plá. A imprensa nunca foi de falar tanto sobre um Papa, né? E falam que precisam de um Papa progressista como se esse fosse o ponto mais importante para a igreja. E não é. O papel de uma igreja é lidar com religião. Sim, defender os pobres, os mais humildes, os mais necessitados, os que sofrem, os doentes, mas sem puxar sardinha para a política. O atual inquilino, quando ficou aí doente, né, recebeu lá um pedido de oração do Papa Francisco. Mas o nosso presidente, quando foi esfaqueado, nenhuma palavra. E isso para mim diz muito. Pode parecer bobagem, foi um esquecimento. Não foi esquecimento, porque, para quem não sabe, o Papa é um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. Então, como chefe de Estado, ele deveria ter lembrado disso. Até porque a ida de tantos presidentes, chefes de Estado, ao seu funeral é porque ele era um chefe de Estado também. Porque ali estavam católicos, não católicos, ateus, tinha todo mundo. Por quê? O importante era aparecer na mídia. Então, quando eles falam que é necessário um Papa progressista por conta da democracia, isso começa a ser bizarro, digamos assim, porque no Brasil de hoje, a palavra democracia é repetida como se fosse um mantra, né? Como se a mera repetição da palavra democracia bastasse para garantir sua existência. Mas será que é necessário uma cegueira ideológica ou a cumplicidade interesseira para não enxergarmos como a democracia está sendo esvaziada por dentro? Só cego que não vê. Né? Ou seja, a democracia está sendo substituída pouco a pouco por um sistema de controle cada vez mais rígido, embora travestido de legalidade. Quando a gente vê aí um presidente do Supremo como o Barroso, com aquela voz doce, toda educada, toda elegante, falando de democracia, tem gente que até acredita. Tem gente que, olha, seria capaz até de escolher o Barroso para Papa. Ele tem cara de Papa, não tem? Aquele jeito dele, mas a gente sabe como ele pensa. Nós sabemos em que ele acredita. Enquanto isso, a mídia tradicional se comporta como sócia do poder, seja por alinhamento ideológico, seja por dependência financeira. Verdade é que os veículos de comunicação foram cooptados, né? E ecoam as versões oficiais que saem das instituições brasileiras, das 3 instituições. Atacam vozes dissidentes. Quem não concorda com eles está ferrado. E ajudam a moldar uma realidade onde a verdade já foi abolida. Não existe mais verdade na boca desses que comandam a nação brasileira e a esquerda mundial. Por conta disto, uma parte da população ainda acredita que tudo está normal. Afinal, as urnas funcionam. Existe dia de eleição, né? Existem os debates na televisão. Então tudo funciona. Existem as campanhas nas ruas. O país é democrático. Só que enquanto isso, a outra parte percebe facilmente o avanço do autoritarismo, né? Só que temos medo de reagir. Por quê? Eles estão com o poder na mão.
O Supremo já cooptou o Exército Brasileiro, cooptou a Polícia Federal, já cooptou o Legislativo e também o Executivo. Quem pode contra eles? Afinal, quem ousa levantar a voz contra o sistema? Os que tentam correm o risco de ser rotulado como fascista, golpista ou amante de fake news. Impossível ocultar o fato de que está em curso não somente um golpe no sentido clássico, mas um processo contínuo de desfiguração da democracia, imposto em nome dela própria. Em nome da democracia, então vamos acabar com a democracia. Por isso ela é relativa. É a substituição do Estado democrático por um Estado de exceção com aparência legal. Afinal de contas, como diz a Miriam Leitão, está muito ruim, mas isso é bom. É a institucionalização do arbítrio por meios técnicos, burocráticos e sofisticados. Só que a história ensina que nenhuma tirania é eterna. Ela se sustenta enquanto a mentira for eficaz e o medo dominante. Quando a verdade rompe o cerco e a coragem supera o receio, o jogo começa a virar. A resistência nesse cenário não exige armas, exige coragem, firmeza de valores e disposição para não se anular como cidadão. Por isso, meus amigos, Jair Bolsonaro se tornou o alvo predileto deles. Porque, ao perceberem que um simples deputado do baixo clero que ninguém parava para ouvir se atreveu a sair candidato à presidência, o que eles disseram? Não tem a mínima chance. Esse cara não vai longe. Quem é esse cara? Nós temos vídeos rolando aí aos montes, mostrando celebridades e até o atual presidente falando. Não tem chance alguma. E deu no que deu, ele ganhou. Quando perceberam que ia ganhar, tentaram ceifar sua vida, não conseguiram. Tiveram que engolir Jair Bolsonaro por 4 anos, mas não poderiam deixar ele continuar. Por isso, nos 4 anos ele foi perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, foi perseguido pela imprensa e, obviamente, perseguido pelos partidos de esquerda, mas até aí normal, a gente sabe que é assim que funciona. Só que essa perseguição, por si só, não resolvia, porque as verdades do governo Jair Bolsonaro mostravam que o país estava indo muito bem. Prova é que no período pandêmico, o Brasil foi o primeiro país a se recuperar. Foi o único país que fechou o ano com superávit, dinheiro no caixa. O Brasil tinha, de fato, um ministro da Economia que soube transformar o Brasil. Conseguimos distribuir verbas para ajudar a população que estava presa dentro de casa. Aí eles pensavam, poxa, como que a gente vai destruir essa imagem? Somente com mentiras. Com as mentiras nós vamos derrubar esse presidente. Mas será que basta? Acho que não. Então a gente precisa de uma mãozinha. A mãozinha vem lá da instituição. E eu não vou entrar no assunto para não perder o canal aqui, porque falar disso é proibido, mas vocês sabem qual foi a ajuda que a esquerda obteve. E agora nós estamos aí assistindo o resultado. A gente brinca. Ah, chupa aí, você fez o L, agora aguenta, né? Mas não se enganem. Tem gente que não se dobra. Tem gente que acha caro o café, acha caro o ovo, acha caro a picanha, mas continuam dizendo que esse é um governo bom, que é o governo do amor. Por quê? Porque por trás tem Bolsa Família, tem Bolsa isso, Bolsa aquilo, aquilo outro, tem o mimimi.
E é assim que eles vão domando a população. E nós que enxergamos tudo de fato, somos de imediato pescados pela justiça, pela lei, e analisados se merecemos continuar livres ou sermos penalizados. O exemplo da Débora, por causa de um batom, 14 anos de prisão. Enquanto corrupções, bilhões desviados, roubos escancarados não causam prisão para ninguém. Não tem país que entenda o que acontece no Brasil. E cá entre nós mesmos brasileiros também não sabemos o que acontece aqui. Nós sabemos o que estamos vendo, mas como isto pode acontecer, nós não acreditamos. Como pôde a classe política brasileira, a classe jurídica brasileira chegar neste nível? Como pôde deixar um país tão próspero como deveria ser o nosso, porque temos tudo, como o nosso presidente Jair Bolsonaro sempre falou, temos tudo para ser um país de primeiro mundo e, quiçá, o país mais próspero do planeta. Só que eles preferem o que? A ruína. E por quê? Porque, em primeiro lugar, vem o umbigo deles. Eles olham primeiro o próprio umbigo, depois olham para o resto. Mas esse umbigo não tem tamanho. É um poço sem fundo esse umbigo. Eu fico imaginando o umbigo do Alcolumbre, deve ser um poço, com aquele barrigão, né? Deve ser uma coisa maluca. É por isso que ficamos diariamente debatendo. Devemos fazer isso, devemos fazer aquilo outro. Mas, começar por onde? Horas. A pergunta é fácil. Para isso, elegemos pessoas para nos representar na casa do povo. Se fosse para nós mesmos termos que resolver a questão, não precisaria eleger ninguém. Nós todos nos elegeríamos deputados. O Brasil inteiro seria deputado. Não, mas nós escolhemos pessoas para isto. E qual é a força dessas pessoas? Nenhuma. Ontem eu vi um comentário, o Bolsonaro errou, ele devia ter apoiado Marcel Van Hatten. Meus amigos, vocês precisam entender uma coisa. Pode ser o deputado que for, pode ser um santo, mas se ele não tiver voto lá dentro, ele não anda, não vai. O Partido Novo é inexpressível, não consegue agilizar nenhum tipo de articulação política. Por quê? Tem 2, 3 deputados, um senador. Qual é a força política do Partido Novo? Nenhuma. Não dá para lutar contra os outros, simples assim. O próprio PL nem precisavam do voto do PL para o Hugo Motta ser eleito. Nem precisavam dos votos do PL para o Davi Alcolumbre ser eleito. Então Jair Bolsonaro simplesmente apoiou para que pudéssemos ter aí algumas comissões, pelo menos, para não ficarmos a ver navios. Porque a política é assim que funciona, infelizmente. É uma política errada, precisaria ser refeita, a Constituição teria que ser refeita, teríamos que exigir eleição também para ministros do Supremo. Assim como se elege deputado e elege presidente, vamos eleger os ministros. É a mesma cédula, qual é o problema? Com data de mandato, com direito à reeleição. Passou isso, acabou. Porque o que não pode é dar cargo vitalício para quem trabalha contra o Brasil. Como que você faz para eliminar essas pessoas? Não tem como. Por isso nós estamos nessa situação. Aí é onde muita gente chega e fala, né? É tudo ou nada, porque realmente não vem nada à cabeça. Não vem nada na cabeça. E eu costumo dizer o seguinte, só mesmo uma paralisação branca. O que é paralisação branca? É braços cruzados, todo mundo dentro de casa, ninguém sair para trabalhar, caminhoneiros com os caminhões trancados na garagem, empresas fechadas, comércio fechado. É o único jeito.
trava a máquina. Travando a máquina, o trator para. O trator para e fica todo mundo olhando para a cara do outro, vendo a vaca indo definitivamente para o brejo. Aí eles também vão pagar caro. Mas quem sou eu, Paulo Alves, para levantar essa bandeira? Que hora que eu já andei mandando uns e-mails aí para alguns outros comunicadores, infelizmente nem resposta eu tive. Então é desanimador, né? É desanimador. Por isso eu me desabafo também falando com vocês, né? E hoje era isso que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Torço que sim. Capricha aí nos likes. Não se esqueça de clicar esse like aí que tá, olha, abaixo do vídeo. Só aperta o botãozinho. Não custa nada. Se inscrevam no canal e colaborem quem puder colaborar. Se os canais grandes pedem ajuda, por que eu não vou pedir ajuda? Porque sozinho é muito difícil tocar um trabalho. Então quem puder, muito obrigado. Quem não puder, eu agradeço do mesmo jeito, porque vocês estão me assistindo, dando audiência. E isso basta, né? Mas eu conto com a ajuda de todos, desejo a vocês um excelente final de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.